Olá, amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais este momento de comunhão, de oração, pelo privilégio de estar aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações, através dessa rica, viva e eficaz palavra. E o devocional de hoje, queridos, está bem consistente. O autor fez referência de vários livros, capítulos e versículos. São exatamente 6 livros, capítulos e vários versículos, mas eu fiz um resuminho aqui para vocês, para não deixar de falar de nenhuma dessas referências, que são muito importantes. Hoje o Senhor tem uma palavra maravilhosa para os nossos corações, com o título Portadores da Luz, e a mensagem aqui em Mateus 5, 14, 15, que diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode se esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Hoje o título diz Portadores de Luz, e o devocional está falando, queridos, sobre sermos portadores da luz do Senhor, que a luz do Senhor em nós leva à transformação, não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor Jesus. E a leitura diz assim que ser portadores da luz é muito mais do que falar de Jesus, é viver de modo que revele Cristo. O nosso testemunho é a evidência da transformação de que Deus realizou em nós. Quando caminhamos como filhos da luz, refletimos bondade, justiça, verdade, amor e paz, tornando Cristo visível através das nossas atitudes. O mundo está cheio de pessoas que precisam de esperança. Talvez não encontre forças para ler a Bíblia, mas estão sempre olhando, lendo o comportamento de alguém, ou até mesmo o nosso comportamento. Por isso, cada palavra, cada escolha e cada reação podem aproximar alguém de Deus. Que o nosso compromisso seja viver de forma de onde houver escuridão, a luz de Cristo brilhe através de nós, não para que o nosso nome seja lembrado, mas para que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado. A frase do dia diz: não é sobre impressionar, mas sobre transformar. Não é sobre querer ser melhor do que ninguém, não é sobre querer dizer que carrega a luz de Jesus. Não, queridos, é sobre levar a transformação de Cristo. A palavra do Senhor em Mateus 5,16, que diz: o objetivo da luz não é receber aplausos, mas levar as pessoas a glorificarem a Deus. A frase do dia diz: não é sobre impressionar, mas sobre transformar. E não é sobre se aparecer, é sobre refletir a luz de Cristo. Esse é o verdadeiro testemunho de um portador de luz. A nossa palavra-chave de hoje é testemunho. E Mateus 5,16 diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. O maior testemunho de um cristão não é o que ele diz sobre Jesus, mas o quanto sua vida revela Jesus. Em Isaías 61:3 diz que quando Deus ilumina uma vida, essa luz alcança outras pessoas. Quem vive na presença do Senhor torna-se um instrumento para conduzir os outros a Ele. Em Efésios 5:8 e 9 diz que o fruto da luz consiste em toda bondade, verdade e justiça. Quem anda na luz produz frutos visíveis de amor, bondade e justiça. Essa palavra nos ensina que a transformação interior aparece nas nossas atitudes. E ser testemunha de Cristo é amar
e perdoar como Jesus. É sempre se perguntar o que Jesus faria nessa situação. Permanecer fiel, mesmo nas dificuldades, levar paz onde há conflito, falar a verdade com amor, né? E refletir o caráter de Cristo nas pequenas e nas grandes atitudes. Viver Cristo não é da boca para fora, né? Viver Cristo, queridos, é fazermos a diferença. É naquele momento que somos confrontados, afrontados, né? Nós mantemos a nossa paz, né? Sermos portadores da luz, né? Agentes pacificadores de Cristo. Né? Muitas vezes, queridos, nós somos tratados de forma esquisita, né? Com desdém, e a gente não entende o que está acontecendo e às vezes a gente quer questionar, quer perguntar, né? Às vezes esclarecer algumas coisas, né? E muitas vezes você está falando com alguém, né? Algo, e aquilo acaba envolvendo o nome de outra pessoa, e aquilo vira fofoca. Então, nós não devemos, né, querer muitas explicações, querer nos justificar ou querer entender algumas coisas que são espirituais até. Muitas vezes não existe um motivo para a pessoa estar irada com você, ou te afrontar, ou te confrontar. Muitas vezes são ataques espirituais para te afastar, para tirar sua comunhão com Deus. E é neste momento, né, que nós precisamos ser portadores da luz, ser pacificadores, ser agentes de paz e não nos abalarmos com certos comportamentos e atitudes, né, que nos machucam sim, mas que não pode apagar a luz de Jesus em nós. Né? Em tudo nós devemos ser exemplos, dar bom testemunho, nunca pagar o mal com o mal, mas sempre pagar o mal com o bem, né? E assim sermos portadores da luz de Jesus, que esta luz somente o Senhor pode colocar em nós, em nossos corações, que nós de nós mesmos não temos essa luz, né? Essa luz não vem de nós, mas vem de Jesus. Por isso nós precisamos cada dia mais nos enchermos, né, do Senhor, termos ali, como está dizendo o devocional aqui do dia 3 de agosto, né, sobre estar em secreto com o Senhor, né? E diz assim que o nosso testemunho público e nossas atitudes deve ser o resultado natural daquilo que transborda em nossas vidas, de acordo com a nossa comunhão com o Senhor. Estamos cheios da presença dEle e isso transborda em qualquer circunstância ou lugares que estivermos. Então, nós devemos transbordar essa luz de Jesus que vem através da nossa comunhão com Cristo. E diz assim: você já parou para pensar no impacto que exerce na vida das pessoas ao seu redor? Todos nós, em algum momento, somos chamados a influenciar, seja por palavras, atitudes ou por um simples exemplo de vida. E não se engane, influência não depende de posição ou fama, mas sobre quem é capaz de puxar a cadeira para o outro sentar. É sobre humildade, né, queridos? Domínio próprio, mansidão. A Bíblia nos ensina que a verdadeira influência não é para o nosso benefício, mas para glorificar a Deus e impactar vidas. Jesus nos chama a sermos sal da terra e luz do mundo. O sal dá sabor, preserva e transforma. A luz ilumina e dissipa as trevas. Da mesma forma, a sua vida deve ser um reflexo da glória de Deus. Exercer influência exige coragem e é como um músculo que só cresce e se torna mais forte e resistente quando submetido a processos intensos. Às vezes, essa resistência vem na forma de oposições. Porém, somos chamados a perseverar. O propósito da nossa influência vai além de nós mesmos. É falar por aqueles que não têm voz, é ser agente de reconciliação em um mundo que precisa de esperança. Lembre-se de que a verdadeira grandeza está no serviço.
Sua influência deve ser marcada pela oração, pelo exemplo, pela verdade e encorajamento e sacrifício, né? Do contrário, cuidado para não se tornar aquele crítico, desaprovando aqueles que estão ao seu redor, trazendo condenação, julgamentos e calúnias. Caso em algum momento você tenha se deixado levar por isso, convide agora mesmo Jesus para lançar luz sobre as trevas que estão em seu coração. Agora, se a sua motivação for correta e alinhada com as Escrituras, permaneça. Paulo foi um exemplo disso. Ele influenciou a muitos porque estava disposto a sacrificar tudo pela glória de Deus. Por isso, ainda que você seja desprezado, criticado e julgado pelos outros, persevere. Viva de maneira íntegra, confiante de que a luz que você carrega pode iluminar o caminho de muitos e glorificar o nome de Jesus. Viva de maneira íntegra, confiante de que a luz que você carrega pode iluminar o caminho de muitos e glorificar o nome de Jesus. Amém, queridos? Então, que possamos viver em integridade, né? Vivermos verdadeiramente sendo portadores da luz de Jesus, independente de afronta, de situações, de calúnias, né, de desprezo, de confronto, de afronta, de defamação, independente de qualquer situação, né, que nós possamos ser perseverantes, posicionadas em carregar a luz do Senhor, ser portadores da luz. Se você está marcando, marque aí o título, Portadores da Luz. A frase do dia não é sobre impressionar, mas sobre transformar. E a palavra-chave, testemunho, ser testemunha de Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? O nosso testemunho fala mais do que muitas palavras, né? Tem muita gente observando o nosso comportamento, né? Para se espelhar nele ou para apontar o dedo, né? Mas nós precisamos, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, nossos comportamentos, levar Cristo dia após dia, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, queridos, vamos orar, que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Vamos orar, amados. Pai amado, obrigada, Senhor, por fazer brilhar a Tua luz em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, ensina-nos a viver como verdadeiros portadores da luz, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas, em nossas palavras, em nossas atitudes. Ensina-nos, Senhor, dá-nos humildade para perseverar, continuando a iluminar, mesmo diante das críticas, da oposição, Senhor, das afrontas, dos confrontos. Não permita que sejamos contaminados pela ira, pela revolta, por julgamento, Senhor, ou pelo espírito de discórdia. Deus, que ainda, Senhor, que houver algumas trevas, Senhor, em nós, que a Tua luz resplandeça, Senhor. Limpa-nos, Pai, purifica-nos e livra-nos de nós mesmos, que sejamos agentes de paz, transformação e luz em meio às trevas, Pai, para que o nosso testemunho glorifique o Teu nome, Pai. Capacita-nos pelo Espírito Santo e transforma, Senhor, as nossas vidas para a Tua glória, que por onde passarmos possamos exalar o Teu bom perfume e iluminarmos, Senhor Jesus, levando, Senhor, a Tua luz a todos, Senhor, em nossa volta, Pai, a todos, Senhor Jesus, o nosso convívio, que possamos verdadeiramente ser portadores, Senhor, da Tua luz. Deus, eu coloco a vida de cada amado, cada querida em Tuas mãos. Senhor Deus, se estiverem enfrentando dificuldades, Deus, Senhor, em ter paciência, em perdoar, em amar, Senhor Jesus, em suportar, Senhor, perseverante, na paz, Senhor, quando são confrontados.
Deus, ajuda, Senhor, fortalece, esvazia-nos de nós mesmos. Sabemos que, Senhor, de nós mesmos nós não temos essa luz, essa paz, esse domínio próprio, Senhor Jesus. Não temos, Senhor Deus, mansidão, mas que todas essas coisas vêm de Ti. Tudo isso é fruto do Teu Espírito, Pai, a humildade. Deus, que o Senhor possa colocar em nós cada dia mais, fruto do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, ser verdadeiramente portadores da Tua luz. Em nome de Jesus, Deus, que possamos reagir conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, a despeito de qualquer situação, Deus. Em nome de Jesus te pedimos, te louvamos, te agradecemos por esse momento, por esta palavra. Te agradeço por cada querido, Senhor. Abençoa poderosamente a vida de cada um em todas as áreas, Senhor, que estejam necessitados, que o Senhor possa trabalhar e agir, abençoar, traga vitória, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, e não é fácil, né, agirmos com paz, tranquilidade, humildade quando somos confrontados, desdenhados, mas quando a luz do Senhor está em nós, nós temos paz, tranquilidade, domínio próprio, porque Ele é a paz que excede todo o nosso entendimento. Então vamos ser cada dia mais portadores dessa maravilhosa luz. Em nome de Jesus, beijo grande no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.